Olá, gostaria de deixar para a nossa reflexão nessa segunda-feira, dia 27 de abril, uma pequena devocional baseada no Salmo de número 84, em que o salmista ele fala sobre a saudade da casa de Deus. Eu gostaria de pensar com você um pouquinho a respeito desse tema, a saudade da casa de Deus, em um tempo em que nós estamos momentaneamente impedidos de frequentar a casa de Deus, de irmos até os templos para ali juntos nós cultuarmos ao Senhor. O Salmo 84, ele fala assim: com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e as andorinhas ninho para si e para a sua prole, junto dos seus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor, Deus, é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. A saudade da casa de Deus, meus queridos, ela acontece quando nós ansiamos mais por Deus do que pelas bênçãos de Deus. Nós vamos ter saudade da casa de Deus quando nós valorizamos mais quem Deus é do que o que Deus faz e do que o que Deus nos dá. Quando nós nos relacionamos com Deus na perspectiva do que Ele pode nos dar, do que Ele pode fazer por nós, nós vivenciamos o que chamamos de um relacionamento utilitário. E aí nós não vamos ter saudades da casa de Deus. Nós vamos ter saudades talvez apenas do que Deus pode nos dar. Mas o salmista aqui, ele retrata um relacionamento que não é um relacionamento de utilidade, mas é um relacionamento de intimidade e de convivência com o Senhor. Por isso ele exalta os tabernáculos do Senhor e diz que na casa do Senhor o seu coração e a sua alma se derramam, se desfalecem, e é lá que ele clama pelo Deus vivo. A casa do Senhor é um lugar de instrução, é um lugar de exortação, e todo aquele que ama a instrução, que ama o ensino da palavra, que ama a exortação da palavra, tem saudade da casa de Deus. O estudo em casa, o estudo em família, por mais excelente que seja, jamais substituirá o ensino coletivo, o ensino na casa de Deus. Anela, tem saudades da casa de Deus, aquele que ama a casa de Deus, e o salmista fala isso aqui no final do verso 2, o coração dele clama pelo Deus vivo, a carne dele clama pelo Deus vivo. A casa do Senhor, como está aí no verso 3, ela oferece segurança e paz. Até os pássaros encontravam lugares para si, e o salmista diz que o melhor lugar que ele encontrou foi os altares do Senhor. O melhor lugar que ele encontrou foi a casa do nosso Deus. O que relata mais uma vez essa intimidade do salmista com o Senhor e com a sua casa. Nós caminhamos, amados, alegremente apesar das dificuldades. Nós vivemos um tempo de isolamento social, de pandemia, mas sustentados na palavra do Senhor. E aqui nesse Salmo, dos versos 4 ao verso 7, o salmista vai dizer que
São felizes aqueles que habitam na casa do Senhor, louvam ao Senhor continuamente. São felizes aqueles em cuja força está no Senhor, em cujo coração estão aplanados. A força está em quem, diz o salmista? A força está no Senhor. A força não está nos médicos, a força não está nos políticos, a força não está nos economistas, a força não está nos canais de televisão, de internet, seja lá de quem for. Muitas pessoas nesse momento que nós estamos vivendo têm se socorrido disso. E aí entram numa infindável discussão sobre quem tem razão, quem deixa de ter, quem está falando a verdade, quem está mentindo e daí por diante, como se as pessoas ou as coisas tivessem em si mesmo alguma força. Toda a força vem de Deus. Quando a enfermidade chega, quando a crise chega, e ela já chegou, é em Deus que nós vamos encontrar força, é em Deus que nós vamos encontrar recurso, é em Deus que nós vamos encontrar uma saída. O salmista fala sobre o vale, verso 5, na sua segunda parte, verso 6, ele diz aqui que o qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Os pés estão no vale, mas o coração está no plano. Isso só é possível em Deus, só é possível porque a força está em Deus. Ainda que os seus pés estejam no vale, o vale é um buraco, mas o seu coração está num lugar plano. O seu lugar está aí no verso 5, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Nós só podemos passar por esse vale quando nós somos abastecidos diariamente pelo Senhor, diz aí o verso 7. Vão indo de força em força, de força em força. Lembra do maná? O maná no deserto, ele era dado diariamente. Não era dado porção para 2 dias, 3 dias, para uma semana. Apenas na sexta-feira é que era dado em dobro, para que no sábado o povo não precisasse sair para catar o maná. Mas diariamente, diz a palavra de Deus, o Senhor sustentava o seu povo no deserto, dando o maná. Assim Deus faz conosco. E em relação à casa do Senhor é assim, cada culto é um culto. Cada encontro nosso na casa do Senhor é um encontro nosso. Talvez nesse momento tenha alguém pensando, mas eu já fui tanto tempo, durante tantos anos, ficar 1 mês, 2 meses, talvez até mais tempo sem frequentar a casa do Senhor, não vai me fazer falta nenhuma. Tudo que eu já recebi de instrução, todos os cultos que eu já participei, me são suficientes. Triste engano, meu irmão. Triste engano, minha irmã, se você pensa assim. Cada vez que nós vamos à casa do Senhor, é único. Cada vez que nós vamos à casa do Senhor, é diferente. O maná era dado diariamente. O Senhor também. A cada culto, a cada encontro, a cada reunião, Ele nos alimenta um pouquinho mais. Nós saímos de lá alimentados um pouquinho mais. No verso 7, nós temos aqui a continuação, aonde fala ainda de que nós temos uma certeza na chegada. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Nós vamos caminhando. É uma jornada. Nós estamos nessa jornada. E o resultado final dessa jornada nos levará a Sião Celeste, a casa do Senhor. Não importa se nós começamos ou se nós estamos caminhando. O que vai importar mesmo é a chegada. Muitos começaram, mas nem todos chegarão. A pergunta é se nós chegaremos, e isso depende de cada um de nós. Na continuação do Salmo aqui, nos versos 8 aos versos 12, o salmista vai falar da saudade que ele tinha da casa de Deus. E a saudade da casa de Deus acontece quando nós temos uma clara definição de quem é Deus. Deus é soberano, Deus é soberano no seu poder, Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos. O Deus dos exércitos é aquele que detém a força, aquele que tem todo o poder nas suas mãos. E aí nós temos uma relação pactual com o Senhor quando diz que inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Por que o salmista cita Jacó? Porque ele lembra a Deus do pacto que Deus tinha com Abraão, com Isaac e com Jacó. E ele lembra aqui, como que querendo lembrar a Deus, Senhor, eu sou fruto desse pacto, eu sou fruto dessa aliança. E o verso 9 demonstra toda a intimidade. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido.
Nós precisamos ter essa intimidade com Deus, e só quem tem essa intimidade com Deus tem saudade de estar na casa de Deus. Os prazeres do mundo, amados, não são nada perto da alegria de estar na casa de Deus. Não tem séries de Netflix, não tem lives de músicos, seja até mesmo eles evangélicos, não tem nada, absolutamente nada, que substitua a alegria de estar na casa de Deus. Tem muita gente aí acomodada com essa situação. Tem muita gente, e isso me preocupa muito, que quando os templos estiverem liberados para as pessoas voltarem, nós voltarmos a congregar, não vão sentir falta da casa de Deus, porque já substituíram o prazer de estar na casa de Deus por tantas outras coisas. Tem tanta gente que, quando os templos estiverem liberados, vão preferir ficar assistindo cultos online, programações pela internet, e vão substituir isso na falsa sensação, na falsa ilusão de que isso possa ser substituído. Amados, nada substitui a presença física na casa do Senhor, na casa do nosso Deus. Se existe um lugar para onde nós devemos ir nos dias de culto, é a casa do Senhor. Mas, para concluirmos a nossa devocional de hoje, o salmista diz no verso 11 que o Senhor é o que dá a vitória, é um só escudo, dá graça e glória, não nega bem algum aos que andam na retidão. E termina falando sobre felicidade. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Ele começa falando em felicidade e termina falando em felicidade. Felicidade do Senhor, na casa do Senhor, em comunhão com o Senhor. Eu espero, sinceramente, que você esteja ansioso, ansiosa para retornar à casa do Senhor. Eu espero que você não seja como aqueles que não estão mais sentindo falta e não sentirão falta. E quando tiver a oportunidade de voltar, preferirão ficar em casa. Não faça isso. A casa do Senhor é a casa do Pai. E a casa do Pai é lugar de segurança, de felicidade. Pense nisso. Deus te abençoe, no nome de Jesus.